test me, I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. You're locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my little friend. É isso aí, galera. Mais uma vez gravando o BPM, 1º de 2017. Falaremos aí o que a gente andou assistindo, o que a gente andou curtindo, para poder rechear aí, quem sabe, o seu final de semana com bons filmes. Dessa vez eu trouxe aqui, pela primeira vez, né, gravando conosco, o Alan Veríssimo. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Angélica. É um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui conversando sobre cinema, sobre o poder da sétima arte. E vamos começar, né? Vamos! E pra quem não te conhece, né, Alan, eu sei que eu já conheço o teu trabalho e tal, inclusive acompanho os podcasts que você participa, né, com os nossos amigos lá do Cine Alerta, mas aonde mais que você tá publicando textos, resenhas críticas, para que as pessoas acessem lá, né? Para quem estiver interessado, eu publico reviews e também artigos sobre filmes e séries no site Ligado em Série. E como a própria Angélica já falou também, eu gravo muitos podcasts sobre Game of Thrones, Mr. Robot, Westworld e vários filmes também no Cine Alerta. Maravilhoso, nossos amigos, nossos parceiros, gosto muito, já gravei lá também. Excelente, legal. E também com o meu amigo carioca da Gema, gente boníssima, que é o Alan Bispo. Tudo bem, Alan? E aí, tudo tranquilo? Estamos aqui passando aquele belo calor. Pois é, a gente estava aqui batendo papo aqui em off, aqui no Guarujá, estava uma temperatura gostosa, amena. Aí o Alan falou, aqui no Rio também, 33 graus. 33, tá completamente ameno. Ô louco, meu, ô louco. Mas é isso aí, gente, vamos então começar aqui com as nossas recomendações, né? E já que o Alan é a primeira vez dele, eu sugiro que ele comece recomendando, né? O que ele tem assistido, seja filme, série, livro. Fica à vontade, Alan. Esse é o momento de você poder falar. Bom, as minhas recomendações seriam 2 filmes em tributo a um artista que nós perdemos recentemente, que é o William Peter Blatty. William Peter Blatty foi o escritor do livro que rendeu origem ao Exorcista, um dos grandes clássicos do horror. Só que eu não vou recomendar o Exorcista, obviamente, porque todo mundo já deve ter assistido. E seria uma recomendação muito óbvia. Eu vou recomendar um filme que eu imagino que muita gente vai ficar surpresa e já vai falar, nossa, esse Alan é maluco. Eu vou começar recomendando o Exorcista 3. O William Peter Blatty dirigiu em 1990. Você é maluco. É nada. Pô, manda ver que eu também reforço a tua recomendação aí. Diga por quê, Alan. Então, eu nunca tinha assistido Exorcista 3, pelo menos até a notícia da morte do autor. E aí eu percebi, bom, agora finalmente chegou a hora de assistir, né? Em tributo a essa perda. E eu pesquisei antes, eu descobri que o Exorcista 3 era baseado num livro que o próprio Blatty já tinha escrito, Legion, que ele publicou nos anos 80. E chegou a ser lançado no Brasil, não foi, Angélica? Chegou a ser lançado como um título estranho, né? Até o pessoal talvez não tenha pego esse link, né? Saiu como Espírito do Mal, né? Um livro que, aliás, é excepcional. Gosto muito do livro. Mas você sabe se o livro ainda está facilmente disponível para comprar ou só em sebo mesmo? Olha, eu não tenho acesso a essa informação, questão assim de editora, publicação, mas é um livro que você acha facilmente em sebo, viu, Alan? Facilmente, porque é um livro bem... Ele saiu em capa dura, a capa é muito tétrica, gente. Eu não esqueço da capa, que ela tem uma mulher assim na capa. Estranhíssima, gente. É muito maneiro. Sim. Eu tenho esse livro aí naquela versão que as capas são desenhadas, que agora não vou me lembrar o nome da editora. Que por acaso eu li esse livro antes de ler O Exorcista. Mas e aí, Alan? Diga por que o filme é legal, ele passou
por esse crivo do tempo, né? Filme de 1990. Veja bem. Primeiro, tem que admitir que eu nunca tinha assistido até hoje por causa de um certo preconceito também. Pelo fato que, nossa, continuação do Exorcista. Como é que você vai continuar algo que já é, nossa, clássico, uma obra-prima? E eu já tinha assistido Exorcista 2 há alguns anos e eu odiei. Eu achei o filme pavoroso. Em todos os sentidos. Não sei se vocês concordam ou não. Sim, o 2 passo mal. Eu te digo que esse daí, inclusive, foge da minha memória como ele é, cara. Estranhíssimo isso. Eu deletei da memória, não. Isso, nossa, sabe que isso não é um bom sinal, né? Eu só lembro do clímax e de mais nada do filme. Mas aí eu fui assistir o Exorcista 3 e aí já começou bem porque eu descobri que o filme ignora completamente os eventos do segundo filme. Ou seja, já começou muito bem realmente. Aí o filme, que foi dirigido em 1990 pelo William Peter Blatty, se passa 17 anos depois do clássico de 73. E ele, é curioso, ele funciona muito melhor como uma continuação do filme original do que a parte 2. Só que ao mesmo tempo, quem for assistir esse filme imaginando que vai ser uma continuação repleta de homenagens e referências, pode se decepcionar um pouco, porque a única conexão que ele tem mesmo é o fato de que ele traz de volta 2 personagens coadjuvantes do primeiro filme, que eram só coadjuvantes, e ele os promove ao cargo de protagonistas. Que um deles é o personagem do Tenente William F. Kinderman, que no filme de 73 foi vivido pelo Lee J. Cobb, e aqui no filme de 1990 ele é interpretado pelo George C. Scott. Ou seja, é um personagem que sortudo, né? Só foi vivido por um ator foda, com perdão da palavra. E o George C. Scott, ele é sensacional, né? Ele rouba a cena, né? Tá impressionante. Patum, Doutor Fantástico, ele era incrível em tudo que fazia. Uhum. E além dele, também tem o retorno do Jason Miller, que fez o Padre Scarras, no primeiro filme. Que também eu acho que é um ótimo ator que merecia ter tido uma carreira melhor em Hollywood. É verdade. Quer dizer, merecia ter sido mais reconhecido pelo grande público. Mas o elenco todo, no geral, é muito bom. Também tem o Brad Dourif, que é o... Uau, Brad Dourif. Eu já falei que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Brad Dourif. Não, conta essa, meu. Foi na Comic Con Experience, na primeira edição de... Quando foi? 2014. Eu tive a chance de conhecer porque o meet and greet que ele cobrava era bem barato em comparação com os dos outros astros. E deu pena também porque ele não tinha nem de longe tantas filas como os outros atores que estavam lá. E aí eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Ele era, nossa, foi incrível. Eu vou ser sincero, eu admito que puxei o saco dele pra caramba. Falei, você é um ator incrível, você é maravilhoso, Brinquedo Assassino eu assisti várias vezes na vida. Você foi um grima incrível nos Seus Anéis. Pois é. Pô, um cara tão foda assim, a galera não tava nem atrás dele, né, Alan? Nossa, tinha sessão, tinha gente, por exemplo, deixa eu ver, Jason Momoa, que tinha uma fila enorme, e aí o Brad Dourif pra comparar, o Jason Momoa devia ter umas 100 pessoas, o Brad Dourif devia ter uns 30, e olha lá. Porra. Pô, deu pena até, realmente. Eu ia babar, se eu tenho a chance de conhecer, eu ia falar, pelo amor de Deus, você é o grima, né, cara? E ele não tem nada a ver, pessoalmente falando, nossa, ele foi um ser humano tão gentil comigo, ele tava sendo gentil com todo mundo que tava ao redor dele, nada a ver com os personagens malucos ou psicopatas que ele interpreta no cinema. Que legal. Então, mas acabei me afastando do assunto principal, vamos voltar pro plot. O filme é situado 17 anos depois do original, e ele retrata o protagonista do George C. Scott investigando um caso de assassinatos que está sendo cometido por um serial killer chamado The Gemin Killer. E aí, o que está deixando o detetive tão obcecado por essa nova série de assassinatos é que o assassino em questão já tinha sido executado há muitos anos antes e justamente na mesma noite que ocorreu o exorcismo do primeiro filme. E aí uma série de acontecimentos acaba levando ele a um hospital psiquiátrico, onde ele encontra um personagem que é chamado apenas pelo filme de Paciente X, James Venom, e ele descobre que esse paciente tem uma semelhança física muito impressionante com o Padre Carras do primeiro filme.
E aí vai acontecer uma série de reviravoltas que eu não vou me aprofundar muito para não revelar spoilers do filme. Mas o que me atraiu muito no Exorcista 3 é que eu, pelo menos, achei que ele é muito um filme de horror à moda antiga. Ele não fica... Ele não tem nada a ver com esse cinema de horror atualmente que... Eu não quero generalizar, obviamente. Não vou dizer que todos os filmes de horror norte-americanos são pavorosos. Não. De vez em quando temos algumas maravilhas surgindo. Sim. Mas a maior parte, por exemplo, você tem uma atividade paranormal, ou então... o que mais? Uma premonição, onde você fica enchendo a tela de CGI e de sustos falsos. Onde os personagens, você não dá a mínima pros personagens. É um bando de... Se bem que... isso aí... Eu quero que eles morram todos, na verdade. Sim, realmente. Se bem que isso é um erro comum desde os anos 80, no cinema de horror, estilo Sexta-feira 13, por exemplo. Mas o que me atraiu no Exorcista 3 é que ele gasta muito tempo... Ele tá muito mais preocupado em criar clima e atmosfera de suspense e de medo no filme. Pelo menos na primeira metade, porque na segunda metade e na reta final ele se perde um pouco, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. E ele gasta muito tempo, por exemplo, para mostrar a rotina do detetive, para desenvolver o personagem, o amigo padre dele, o Padre Dyer, que também era do primeiro filme. Sim. E temos, por exemplo, e aí na segunda metade do filme, quando ele começa a investigar o paciente, que é vivido tanto pelo Brad Dourif quanto pelo Jason Miller, eu vou fazer uma comparação quase herética agora, mas ele me lembrou muito o Silêncio dos Inocentes. Porque uma boa parte da segunda metade do filme são cenas longuíssimas, quase 10 minutos do detetive conversando com o paciente sobre os possíveis crimes que ele está cometendo. E aí há toda uma preocupação com a fotografia, com a composição das cenas. Eu realmente fiquei muito surpreso com o filme. Se eu tivesse que citar mais algumas qualidades, eu diria que o Brad Dourif e o Jason Miller arrasam nesse filme. A atuação do Dourif, especialmente nas cenas dele com o George Scott, são impressionantes, quando ele ressalta toda a crueldade e a sociopatia do seu vilão. E aí, mais uma vez, que raiva que me dá. Por que o Brad Dourif é um ator tão subestimado? Por que ele gasta o talento dele em tantas bobagens nesses últimos anos? Esse cara merecia coisa muito melhor no cinema. Com certeza. E é legal você estar falando da questão do desenvolvimento e tal, de como é que a história é contada, a história particular, né, do detetive, né, e tal, que é o Kinderman. E é muito interessante que eu lembro nesse livro, né, que é um livro onde tem a questão da carpa, né, das carpas na banheira, né. Eu não lembro se o filme aborda isso daí, né, porque ele tem um problema na casa dele, não sei se tu recorda, que ele tem umas carpas na banheira, porque elas têm que ser purificadas naquela água da banheira, ficar não sei quantos dias, até elas poderem, né, serem comidas lá, que a sogra, o negócio é a sogra e a esposa, fala pra ele que tem que deixar lá, ele não pode usar a banheira, ele vive reclamando disso, é muito interessante, porque é aquele cara que é um detetive, você até tira ele como, é interessante isso, ele parece meio bonachão, né, e tal, só que ele é um cara sagaz, né, é um cara esperto, né, e tal, e eu gosto muito do jeito que é escrito o livro também, né, que eu não fazia, lembro que na época, Alan, eu não sabia ainda que era uma continuação, né, porque como tem esse título no Brasil, que é muito estranho, né, o Espírito do Mal, né, você fica meio assim, né, sem saber, poxa, por quê, né, continuação do quê? Pois é, que o Blake originalmente ele nem queria que o filme fosse chamado Exorcista 3. Ele queria que fosse Legião. Ele estava com medo que se for Exorcista 3, a galera já vai assistir com uma expectativa errada, porque todo mundo odiou Exorcista 2, ou seja, também vai causar um certo afastamento do público. E infelizmente foi o que aconteceu. Ele descobriu depois, o pessoal da distribuidora do filme reclamou com ele que realmente o Exorcista 3, o título, estava afastando os públicos. Entendi, sim. E você, Alan, você tem alguma ressalva? Você, no começo aí da explanação do Alan, você falou, eita, pô, então e aí? Tu acha que não é legal? Eu sei que você leu o livro, né, que você falou que já teve também, negócio assim? Eu tenho ele aqui, e justamente, como eu falei, eu li esse livro antes de ter lido O Exorcista, e eu achei, é um livro, basicamente é um livro policial, é uma história policial com um toquezinho de sobrenatural. Lá
depois do meio do livro. Justamente, pô, cara, quando eu fui ver o filme, eu achei tão fora do que eu li naquela época, né? Já tem muitos anos que eu vi. Eu me lembro de ter visto esse filme acho que 2 vezes na televisão e aberta, e olhe lá, que eu não tive coragem ainda de rever. De repente, eu vendo agora, eu até vou achar melhor. Ou não, né? Mas eu me lembro de ter ficado decepcionado com o filme. Eu lembro que, eu fiz a revisão faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele passou na revisão, cara. Ele é um filme que passa na revisão. Então tem chances. Eu acho que o único problema grave do filme pra mim é uma cena justamente uma cena de exorcismo que ocorre no 3º ato da trama, que foi incluída de última hora, foi forçado pelos produtores do filme, e não tem absolutamente nada a ver com o tom do restante do longa, porque como o próprio Alan Bispo falou, ele realmente é mais um drama investigativo com alguns pequenos toques de sobrenatural. Só que aí quando de repente eles colocam de novo uma cena de exorcismo do padrinho do exorcizar o personagem do Brad Dourif, nossa, aí realmente nesse momento o filme dá um tropeço, porque é um show de efeitos visuais e de exagero que não tinha aparecido no restante do longa. Uhum. Acho que foi pra justificar o título. Tem que ter um exorcismo aqui, bota um exorcismo. Mas em compensação, eu acho que esse filme tem uma cena que eu achei assustadora, me fez pular a cadeira na hora e hora, que eu não me assusto fácil. Que é eu não lembro, não sei qual que é o termo, jump scare. Eu disse que o filme ele não investe em sustos fáceis, movido pela trilha sonora, mas tem um momento, você lembra, Angélica, da cena da enfermeira? Ai, não lembro. Não lembro. Mas conta pra gente. Vou mostrar o vídeo depois. É mais fácil ver do que descrever, mas é uma longa cena de 2 minutos em que você tem uma enfermeira. A câmera tá parado no meio do corredor do hospital. Nós estamos vendo a enfermeira ao longe, conversando com alguns policiais. Aí, finalmente, depois de um longo tempo, os policiais vão embora para não sei o que eles vão fazer. Aí a enfermeira fica sozinha. Aí ela escuta um barulho, ela vai pra sala, era só um médico que estava dormindo, ele tem uma discussão com ela, aí a enfermeira sai, e aí quando ela tá voltando pro lugar onde ela estava, do nada, a câmera faz aquele mesmo movimento de câmera que o Kubrick fez no Iluminado. Vocês lembram da cena das pessoas fantasiadas? Em que a Shelley Duvall tá subindo a escada, e aí de repente ela encontra... era um homem fantasiado de animal que estava aparentemente fazendo sexo oral num dos fantasmas do hotel. Vocês lembram exatamente desse movimento? E aí a câmera faz um movimento que eu não lembro qual que é o nome, mas ela se aproxima, ela dá um zoom bem grande com uma trilha sonora assustadora. E aí nesse filme acontece a mesma coisa, que a enfermeira tá andando pelo corredor e aí de repente, do nada, aparece uma pessoa com um lençol seguindo ela, aparecendo do nada, e a câmera faz o mesmo movimento com a trilha sonora. E aí, no corte seguinte, a montagem corta para, eu creio que seja uma estátua com a cabeça quebrada. E aí já deixa claro, ela morreu. Uhum. Como eu disse, é bem melhor assistir do que descrever. Eu vou passar o link depois. Eu vou aproveitar que tem uma versão em HD e vou rever logo em HD bonitona. E eu tô dando uma fuçada aqui enquanto você tá falando aí da descrição e tal. Pô, o Brad Dourif, ele tá inclusive numa série que simplesmente eu amo de paixão, salve salve, que é Deadwood, né? E tal, né? É muita coisa legal mesmo. Aqui tu vai na filmografia do cara, o cara tem como ator 164 entradas, hein, no MDB. Então é coisa para caramba. Simples assim, viu? Com certeza eu farei a revisão. Eu tava me lembrando que justamente ele era... Eu me lembro dele mais do Duna, pô, da sobrancelha grandona. Agora que eu me liguei... Eu não tinha me lembrado, eu não tinha ligado a pessoa ao nome, quem era o Brad. Agora que eu abri no IMDB que eu me lembrei que é o maluco do Duna, que tem sobrancelhas gigantescas, cara. Pode crer. E no Deadwood ele é o Doc, né, meu? Se eu não me engano ele é o doutor, cara. É muito maneiro o personagem dele também. E ficar vendo aquelas atrocidades e uma hora começa a se revoltar, cara. É muito legal.
E eu tive aqui um pequeno infarto agora, porque, segundo o MDB, em 2017 sai Reanimator Evolution, e ele tá nele. Poxa vida. Dr. William Blackmore. Legal. Ele é com certeza um ator fascinante, né? É que ele tem uma aparência tão interessante, característica, né? Que ele acaba até sendo relegado a vilões, né? A papéis que evoquem, né, um certo diferencial, né, que não creio que seja justo, né, porque ele é um cara bonito. O Estranho no Ninho, por exemplo, ele já mostrou que também sabe fazer muito bem personagens simpáticos. Caramba, aí o cara participou em muita coisa que eu já vi, cara, muita coisa, caramba. Tudo e eu tô vendo aqui que tem né? Tem um Exorcista 3 Legião 2016? É que lançaram uma versão do diretor do filme no ano passado. Essa eu ainda não assisti. Eu vi a versão original de 1990. Opa. É que a versão, pelo que eu sei, a versão do diretor tem várias cenas inéditas que o estúdio forçou o William Peter Blatty a cortar do filme. E que nessa versão não tem o Jason Miller. Porque, como eu disse antes, o personagem do paciente ele é vivido pelos dois atores. Na versão que nós assistimos, Jason Miller e Brad Dourif. O Jason Miller foi só uma inclusão feita na pós-produção. Originalmente, o Blatty só tinha dirigido essas cenas com Brad Dourif. Então nessa versão do diretor só aparece ele. Tá disponível no YouTube também algumas dessas cenas. Olha, dê uma pesquisada. Estou muito inclinada a ver essa versão do diretor, hein, meu? Só pra ver qual também. é que é, hein? Sim. Checaremos na locadora do Paul, logo mais. Ou locadora do Jack. Maneiríssimo. E aí, Alan, o que você tem assistido, meu camarada? De bom pra recomendar pra essa turma? Essa semana, particularmente, eu assisti... eu fiz uma dobradinha Tom Cruise. Eita, porque coisa boa. Essa semana saiu o segundo filme Jack Reacher. E eu gostei muito do primeiro, de 2012. Que ele faz um super, ultra, master, agente, major, fodão que ninguém consegue botar a mão, enquanto ele não quer, né? Porque de vez em quando ele toma uns supapos no filme. O que eu achei que ficou legal. Porque ele não é... o Steven Seagal, né? Que ninguém chega nem perto. Tem tipo um campo de força. Os caras dão um tiro, a bala desvia. Ele desvia, né? Tudo, só com as mãos. Aí, eu assisti o primeiro, eu fiz uma dobradinha. Assisti o primeiro, Jack Reacher, 2012. E assisti esse Jack Reacher, Never Go Back. Que tem uma história básica, uma história legal. Ele é um ex-major de uma seção 101 do Exército. E abandonou aquilo tudo, que um belo dia ele sentiu que a uniforme, como ele disse, o uniforme não cabia mais nele, e ele peregrina pelos Estados Unidos ajudando quem pode, salvando pessoas indefesas do nada, tipo cenas aleatórias assim, mas tem sempre tem uma história de fundo legal o filme, que é envolvendo sempre militares e tal. Eu gosto desse tipo de filme, que mostra assim esse envolvimento de militares. Os caras são tipo Black Ops e estão fazendo alguma coisa errada, a mando do governo. Me amarro nesse tipo de filme. E essa semana, particularmente, eu vi os dois em seguida, no mesmo dia. Comecei a ver o primeiro e em seguida vi o segundo. Eu recomendo para quem gosta de filme de ação. Quem gosta de um filme de tiroteio, pancadaria, que o herói não toma... que o herói toma prejuízo, né? Que tem certas partes que os caras batem mais nele do que ele bate nos caras. Aí eu gostei. Legal. É engraçado que eu li algumas críticas mistas, né, em relação a essa continuação e tal, né? Até da Isabela Boscov, né? Que eu acompanho bastante. Você chegou a assistir, Alan? Não, eu vi o primeiro filme, que eu lembro de ter gostado bastante. Como o Tom Cruise, ele pode até não ser um dos melhores atores de todos os tempos, mas ele é um ator bem carismático. Sim. Isso é fato. E a carreira dele nos anos 90 era muito boa. Nossa, ele fez De Olhos Bem Fechados, Jerry Maguire. Bom, pelo menos ele é um ator. Que eu gosto.
Sim, ele é um ator esforçado, pô. Ele faz filmes interessantes. Ele é um cara que pensa bem o filme que ele vai realizar, né? Ele não é lugar comum. Ele faz blockbuster com Missão Impossível, mas de vez em quando ele faz um filme mais ousado, né? Como o próprio Jogos Bem Fechados, por exemplo, que eu citei agora há pouco. Não, e teve um ano, viu, Alan? Teve um ano dele que ele fez uns filmes de sci-fi interessantes, pô. Ele fez um filme com a Emily Blunt, que é baseado no mangá, muito legal. Eu sei. Aquele que ele fica voltando no tempo? Que ele fica voltando no tempo e tal. Eu gostei, apesar do plot do filme não ser essa Coca-Cola toda, né? Achei legal o filme. E ele fez um filme também de sci-fi no planeta e tal, que era ele e uma mina. Eu acho que é Oblivion e The Edge Tomorrow, não é? Isso, No Limite do Amanhã. No Limite do Amanhã e Oblivion. Não vi nenhum dos dois ainda, mas eu vou conferir. Mas eu gostei do estilo quadrinho No Limite do Amanhã. É muito bom. O Jack Reacher, o primeiro, eu lembro de ter gostado bastante, porque o personagem em si é fascinante. Ele é muito interessante. O Tom Cruise, tem uma coisa que ele é bom, ele convence muito como herói de ação. Ninguém corre como Tom Cruise. Cara, esse daí fez o melhor pacto com o Satã do mundo, né? Que o dele deu certo pra caraca, ele tá com a mesma cara há 20 anos. Não, Angélica, é por causa daquela religião maluca dele que ele tem. Será, cara? Porque se assim eu vou me converter pra Scientologia, cara, que caraca, como é que pode, meu? O cara tá super novão, assim, correndo adoidado. Não, mas o cara é maluco também. Vocês viram que aquelas acrobacias que ele faz em Missão Impossível é ele mesmo que faz? Agarrado em porta de avião. É doido. É a Scientologia, meu camarada, tá protegido, cara, já era. E o primeiro filme tinha tinha o Werner Zog como vilão. Aí não tem como, né? Aí tu tem que gostar mesmo do filme. Sim. O filme tem um elenco, tinha o Robert Duval, tinha um monte de gente legal no filme, cara. Sim. É um filme nota 7. A Rosamund Pike, que é Rosamund Pike, do Garoto Exemplar também, tava no filme. Sim. Então, eu fui pesquisar para descobrir mais e eu soube que esse Jack Reacher, ele começou na literatura, o personagem, e eu fiquei chocado. Já existem 21 livros desse personagem. Eita fé, será que vai ter isso tudo? E o primeiro é de 97, mas o pior que eu acho que não, porque o segundo filme, pelo que eu vi, ele fracassou nas bilheterias, em comparação com o primeiro. Ele é tipo um Bourne misturado com um 007 um pouco mais humano, sem pegar 1000 mulheres. Ele é legal. E a nota do primeiro filme no IMDb, é nota 7, cara. Nota 7 no IMDb, bem pouquíssimos filmes tem nota 7. Filmes de ação, assim, legais. O segundo já não tem uma nota 6,2. Mas pra mim foi tão bom quanto o primeiro. Foi tão divertido de ver quanto o primeiro. Uma pergunta pra vocês dois, assim. A gente, né, ano passado teve Oscar aí finalmente para o Leonardo DiCaprio, né? Alguns comentam aí, deveria ser esse filme? Sim, não, né? Não é o caso nesse momento. Mas eu acho que o Tom Cruise, ele é um cara que ele já tá merecendo o Oscar há muito tempo, vocês não acham não, cara? Porque o desempenho dele em algumas produções, Magnolia, Nascido em 4 de Julho, porra, excepcionais, né? Parece que... Vocês acham que Hollywood, de repente, tem um certo ranço em relação a esse ator aí e tal? Essa questão mesmo da Scientologia, que a gente brincou, mas eu assisti um documentário que tem na Netflix, é uma coisa assustadora, entendeu? Para caraco, entendeu? Tipo assim que, né, não dá nem pra entrar em comparações aqui, mas ele é um cara que ele já tá merecendo, né? Ele é um cara que ele se arrisca, né, nas produções, tem muito filme de ação, mas ele faz drama também, né, e tal, né. Eu acho Operação Valkyrie é um filme que eu gosto, por exemplo, do desempenho dele, né. Trovão Tropical, ele tá maravilhoso, dançando, irreconhecível, né, sensacional. O que vocês acham, cara? Eu tenho a impressão que é birra mesmo, porque ele fica fazendo muito filme de ação, filme de ficção científica, e que é basicamente o que ele tem feito desde 2008, mais ou menos. Ele tem feito Missão Impossível, aí Jack Reacher, Oblivion, Limite da Manhã, é só filme de ação assim, e tem até uma dica aqui de um 6º Missão Impossível, cara. Caraca, eu pensei que já tinha acabado. Mas eu tenho a impressão que é por causa do tipo de filme. Talvez eles estejam esperando que ele faça um
um filme assim na pegada desse que o DiCaprio fez para poder premiar o filme, premiar ele e o filme juntos. Não vão querer premiar só ele, aí senão vai ficar muito estranho. Tenho a impressão que é isso. Porque da Múmia, eu acho que da Múmia não vai sair nada, né? Diz aí, né? Não. A Múmia talvez renda uns framboesas de ouro. Vai jogar pelo trailer. Eu acho que Jack Reacher eu vou acabar assistindo, gente, porque eu gostei do primeiro, pra falar a verdade. Achei um filme legal, interessante, filme de ação legal, né? Eu gosto das coreografias de luta do filme, sabe? É uma coisa que eu presto atenção pra caramba, eu gosto bastante. Então, tá recomendado. Eu não assisti ainda, Alan, esse daí. Eu quero assistir, na verdade. É bom. Com certeza. Maneiro. Vamos lá então, vamos lá pra gente poder jogar essa rodada logo aí. Vou falar da minha primeira recomendação. Eu assisti bastante coisa assim, só que eu não sou uma pessoa que tem muito... Como eu posso dizer? Eu não sou muito organizada nesse sentido, né? Aliás, isso é um problema, porque quando chega no final do ano, eu nunca consigo lembrar tudo que eu assisti, né? Mas eu tô sempre assistindo bastante coisa, né? Já fui atrás de uma série antiga aí que eu andei cavucando, uma série italiana, que pega uns contos de terror, né? E tal, eu sou muito fascinada, né? Pelo gênero. Mas eu assisti um filme de zumbi, né? Que o pessoal andou comentando aí que o filme ele tinha uma pegada diferente, né? E tal. Então eu vi a recomendação em alguns blogs e eu fui atrás de um filme chamado The Girl with All the Gifts, né? Que é um filme de 2016, que é baseado num livro também, né? Interessante é que esse filme, eu não sei dos tempos pra cá, não sei se eu tô falando bobagem, vocês repararam que esse tema zumbi, ele tá se alterando, assim, ele tá se tornando, vamos colocar assim, os caras focam muito mais na dramaticidade, né, dentro dessa questão, uma questão de consciência, né? Eu acho que, vocês assistiram aquela série inglesa, In the Flash? Vocês chegaram? Sim, eu assisti. Eu não vi. Tu gostou dessa série, Alan? Eu confesso que gostei bastante. Eu achei que as discussões que ele promovia, usando o tema do preconceito contra os zumbis, claramente como uma metáfora óbvia para os preconceitos da vida real, eu achei que foram muito bem utilizados. Então, eu tenho feito uma análise desses tempos pra cá, que vem se alterando, né? Essa questão desde a época do Romero e tal, onde, claro que sempre foi o tema zumbi sempre foi muito bem utilizado para questionar coisas do nosso mundo, né? Seja o capitalismo, né? Romero fez isso, né? Seja segregação racial, preconceito, Romero também abordou isso, né? Então, aí começa o zumbi nas histórias, ele sempre era aquela coisa assim, sem cérebro, né? Sem raciocínio, né? Uma coisa assim, o que está em torno dele que vai ser discutido. Seja em The Walking Dead, por exemplo, que é uma série que eu não acompanho mais, mas eu lembro que a questão mesmo era o relacionamento entre os humanos, né? Os sobreviventes. Mas vem vindo uns filmes, algumas produções, onde o zumbi ele é o ponto importante da história. Ele tem raciocínio, ele tem sentimentos e tal. Como eu citei o In the Flash, que é uma história muito excepcional, entendeu? É uma pena não terem a série ter sido cancelada, mas tinha essa questão também, né? Onde ele tinha consciência e ele via inclusive como é que estava o mundo, né? Para o qual ele voltou, né? Já que eles tomam uma medicação, né? Zumbi se torna, tivesse uma doença crônica, por exemplo, né? Algo assim que é controlado, né? Você tem que estar tomando medicação, né? Mas nesse filme aí, The Girl with All the Gifts, né? Esse mundo onde eles estão é como se fosse uma doença que é tipo assim, o ambiente está contaminado porque existe um fungo, entendeu? E as pessoas são contaminadas através desse fungo e elas se tornam zumbis, devoram a carne humana e tal, e são chamados aí de The Hungries, né? Os famintos, né? E é bem legal, porque tem uma atriz mirim maravilhosa, eu fiquei totalmente apaixonada por ela, eu queria muito que ela tivesse mais evidência, né, essa atriz, né? Com o IMDb como é que é? Colocam todo mundo importante, as estrelas, e a menina, que é o foco da questão e tá sensacional, ela tá lá pro meio do IMDb, absurdo isso. O nome da menina é Senia Nanua,
né? E ela é uma criança, né? O filme ele mostra pra você crianças que estão aprisionadas, estão sendo controladas por outros humanos, né? Isso aí o trailer mostra, talvez eu possa falar. Vai ter um caso de invasão nesse núcleo aí, que ele é controlado pelo exército, e aí vão ter outros desdobramentos, né? É um filme, eu gostei bastante dele. E eu achei interessante que ele não entrega para você, espectador, algo que as histórias com zumbis entregam, né? Que algumas elas entregam, vamos dizer assim, um final feliz, né? Ok, tudo bem. Outras nem tanto. E essa daí, né? Ela tem um outro parecer assim, né? Vamos colocar assim, meio controverso e complicado, e talvez que a pessoa que vai assistir possa até ficar meio chateada com esse final aí. Eu sinceramente adorei, entendeu? Que eu adoro finais diferentes e tal, e curiosos, né? Que foi esse caso aí. Mas eu fiquei muito impressionada por esse filme, gente. Eu não sei se teve lançamento aqui no Brasil. O que tá muito por dentro, Alan? Tu sabe se já lançou, saiu no cinema ou nada? Acho que não, porque eu tô conferindo aqui mesmo no IMDb. O título do filme ainda tá em inglês e nas datas de lançamento não tem nenhuma relacionada ao Brasil. Ou seja, saiu lá fora e aqui niente, né? Nada, né? Eu só vi aqui que já tá na internet desde janeiro. Não, desculpa, vai estar na internet a partir de 26 de janeiro. Pra baixar, parece. Ah, porque depende de onde você vai, que é onde eu fui, já baixei. Porque é que a minha locadora do Paulo Não, Coelho, então. ela tá muito atualizada, entendeu? Então tá terrível. O pessoal é muito... Nós voltamos aos anos 80, né? O filme sai agora em setembro, e aqui no Brasil vai sair em setembro desse ano, né? Porque não é possível um filme desse maneiríssimo, os caras simplesmente deixam passar batidos. Parece que eles esperam todo mundo falar bastante que viu o filme, que o filme é maneiro, aí lança no cinema. Só pode ser, pô. Porra, e é legal porque ele tem um casting legal, né, Alan? Ele tem a Gemma Arterton, que, putz, eu adoro essa atriz, né? Ela é uma boa atriz, realmente. Desculpa aí te interromper, Angélica. Pode eu falar. só acho que ela merecia fazer uns papéis melhores, né? O que eu tô vendo aqui agora, uma fotografia dela, ela fez Príncipe da Pérsia, João mas e Maria. ela fez um filme da Marjane Satrapi, que a gente inclusive vai falar lá no Feito por Elas, que ela tá excepcional, entendeu? Ela é uma atriz muito interessante, é verdade. Esse eu não assisti. Eu vou assistir agora. Se você recomenda, eu vou ver. Então. Querido, pode assistir. É um filme chamado As Vozes, né? É um filme dirigido pela Marjane Satrapi, né? Que, ó, se você, ouvinte, você não conhece, deve conhecer, é nada mais, nada menos do que Marjane Satrapi de Persépolis, né? Maravilhosa. E quem mais? Lá no filme tem a Glenn Close, gente, que eu sou muito apaixonada pela Glenn Close desde A Casa dos Espíritos. Mesmo, já gostava dela naqueles filmes. Ela tem um filme de, acho que é Instinto, sei lá, não sei se é um filme onde ela é uma moça que ela fica atrás do Michael Douglas, ela pira atrás do Atração Michael Fatal. Atração Fatal. Ela é uma psicopata que fica atrás dele, né? Uma moça. Ela é uma moça, que é uma moça que é psicopata. Nossa, ela já recebeu 6 indicações ao Oscar e nunca ganhou, até hoje. Não acha isso injusto? Isso é um absurdo. Eu acho, vou te falar que o pessoal, olha, Hollywood é uma coisa, gente, eles não valorizam essas atrizes maduras, viu? Fora uma Meryl Streep aí, uma ou outra, muito pontualmente, eles cagam e andam, e tem umas atrizes sensacionais. A Glenn Close é uma, pô, que eu acho ela maravilhosa. Eu lembro que ela fez um filme, eu acho que é Albert Noobs, o nome dele, onde ela faz um homem, cara, e é maravilhoso, um homem, né, um mordomo, e ela tá totalmente excepcional no filme. Então eu acho que é uma mulher pra prestar atenção sempre, né? É que ela faz uma outra produção mainstream, por exemplo, ela participou de Guardiões da Galáxia, é uma ponta, né? Guardiões da Galáxia e tal, né? Uma ponta perto do final. Exatamente, né? E vai mas a Marvel é de fazer isso mesmo, ficar chamando uns astros pra fazer só participação especial. É verdade. Bom, mas assim, eu achei um filme legal, interessante. É que eu não posso revelar muita coisa, porque eu acho que se a pessoa ficar a fim de assistir, né? Porque é o seguinte, não lançou no Brasil, né? Não tem possibilidade de lançar tão cedo, né? Então, cara, vá atrás, né?
dentro das suas possibilidades internéticas, atrás do filme, porque vale a pena, né? Vale a pena mesmo. E essa menina, ela é muito interessante, porque o filme ele borra essa questão, assim, como você vê crianças sofrendo assim maus tratos, né? E tal, você pensa, putz, meu, você fica puto, né? Você fala, nossa, que absurdo, por que tá acontecendo isso com essa criança, cara? Né? Eu comecei o filme já com vontade de chorar mesmo, né? Mas aí depois você vai vendo os motivos e tal. Não que isso justifique, mas fala, caraca, realmente uma situação muito complicada, né? Mas é bem legal, é bem legal. Ele desconstrói um pouco mais essa história do zumbi dentro do cinema, né? Já é uma outra possibilidade, com outra espécie de desfecho, né? E tal, né? Muito legal. Eu não considero eu divido esses filmes assim em dois gêneros. Filmes de zumbi, que é o caboclo que morreu e por algum motivo voltou, e filmes de infectados. Esse pra mim é um filme de infectados. Tipo aquele clássico 28 Dias. Eu divido. Né? Que aqui no Brasil é Extermínio. E o Extermínio 2. Eu divido. Eu não considero esse filme da garota um filme de zumbi. É um filme pra mim de infectado. Pra mim é completamente diferente. E pior que o Extermínio é um filme realmente de infectado, porque o pessoal, ele, como é que é? Através do sangue, né? Quando o sangue pinga em você. Mas o comportamento é de zumbi, então as pessoas consideram como zumbi, né? E tal, né? Eu não sei. Por exemplo, zumbi mesmo pra mim era o que o Romero fazia. Aquilo era o zumbizão, que o cara tava morto, voltou da tumba. Esses filmes que o caboclo leva uma mordida e 20 segundos depois tá contaminado, pra mim, ele nem morreu. Mas ali. Tu leva uma mordida e tu morre e tu volta como zumbi, cara, né? O zumbi também é infecção, né? De alguma maneira. Sei lá. Eu divido. Pra mim é outro tipo de filme. Até mais esse que é ruim que a gente não pode falar realmente do filme e especificamente desse, que trata de uma parada que, assim, em filmes não teve ainda. O que eles são ainda não tinham tido alguma coisa assim. Aí fica difícil de não soltar um spoiler. Mas o que você falou dos filmes, na minha opinião, eles não estão evoluindo não, Angélica. Eles estão voltando aos que os filmes do Romero eram. Que era pra fazer crítica. Não, o zumbi era só um papel de fundo ali, como o Walking Dead. O Walking Dead se refere não aos zumbis. Os Walking Dead são os humanos, porque eles são os mortos que caminham. Não, mas eu tô falando numa questão de consciência do ser, entendeu? Que tá com esse problema. Porque os filmes do Romero, eles não tinham consciência, entendeu? O próprio Romero depois foi e colocou isso daí naquele filme Terra dos Mortos dele, né? Na hora que o zumbi pega a arma, né? E aponta a arma. Né, e tu vê que tem alguma possibilidade de haver consciência ali. Eu digo assim, no sentido de o zumbi ter consciência. Que é uma coisa que, pra gente é uma coisa totalmente excepcional, né? É uma coisa que tem vindo de uns tempos pra cá. A gente pode até colocar aquela série, acho que é Les Revenantes, dentro dessa questão também. Também são pessoas que morreram e voltaram. Esses são zumbis. Pois é, mas não tem aparência de zumbi e tem consciência, você entende? Nesse ponto que eu quero colocar, né? Que é uma exploração de um tema, é você pegar um tema que ele já está muito batido, isso eu acho sempre interessante, né? Quando o tema ele é muito batido, mas olha só, é possível trazer alguma coisa daí, né? Acho legal isso daí. É tipo melhor aquele filme do Arnold Schwarzenegger. Sabe aquele sangue quente? Aquele filme do Schwarzenegger que é Maggie. Já chegou a ver esse filme? Sim, com certeza, assisti. Não é um filmaço grandioso, mas se trata de uma infecção, por isso que eu meio que diferencio assim. Eu já entendi que pra você é tudo igual, mas pra mim, nesse caso, é uma infecção que vai uma coisa lenta, que vai transformando. Eu gosto pra caramba desse tipo de filme. Eu gosto de Meg pra caramba. Acho um filme bem legal. Diferente da carreira do Schwarzenegger. Acho legal. E você, Alan? Você tem alguma consideração? Algum filme de zumbi dentro dessa questão aí que você gostaria de colocar? Bom, recentemente eu assisti um filmaço de zumbi, que foi o Invasão Zumbi, que é o título aqui no Brasil. O Trent e o Busan, né? Sim. Trent e Busan, é que eu falei em Invasão Zumbi e você não deve ter entendido. É porque só o Brasil que pegou esse título horroroso.
Qual que era o problema em simplesmente colocar trem para Busan? Pois é, porque Busan não ia ter zumbi no título, pô. Não, é porque o pessoal ia fazer piadinha com trem para o busão, entendeu? Sim. Algo assim. Então, eu achei um filmaço, porque é mais um que pelo menos, eu interpretei que ele também segue as regras, não todas, mas as regras do George Romero para usar o zumbi apenas como uma desculpa para fazer uma crítica social, uma crítica ao ser humano. Sim. Por exemplo, você percebe que é só a coisa começar a esquentar que todo mundo só pensa no próprio umbigo e que se dane o próximo. Putz, sim, maravilhoso. Não, os caras, eles é um povo danado pra pegar a temática que já foi extremamente explorada e trazer algo novo, né? Eu vou te falar que eu chorei, gente, no final desse filme. Eu chorei mesmo, assim, né? De soluçar. E como eu tava abalada pelo final do filme, sabe? Pra você ver, né? É um filme... Ele é longo, hein? 2 horas e pam. Uma coisa que eu gostei muito foi a motivação do vilão, pô. Esse cara é filho da puta, desgraçado, maldito, morra. Aí quando chega no final do filme, pô, sacanagem. O cara podia ter sobrevivido pelo menos, né? O vilão, cara, eu gostei do vilão. Eu falei, porra, cara, eu não posso falar a motivação do vilão. Mas, pra quem não viu o filme, vai perder a graça. Mas eu achei maneiríssima, cara. Ele não era um vilão porque ele era um vilão. Ele tinha um motivo pra querer sobreviver. Ele tinha um motivo poderoso pra passar por cima de todo mundo, praticamente. Pô, eu achei legal pra caramba esse filme. Pô, deixa eu perguntar pra vocês, porque eu acho que cabe, já que o Alan mencionou. Vocês chegaram a dar uma assistida nessa animação que é um prequel, né? Na verdade, um estudo, né, que o diretor fez pra fazer o Train to Busan, que é seu Station. Uhum. Não, eu não assisti. O pior que eu tenho que confessar é que eu só fiquei sabendo da existência dele nessa semana, quando um amigo publicou no Facebook sobre ele. Eu realmente não sabia, mas ele foi feito antes do Train to Busan? Ele foi feito como estudo ainda por cima, porque esse cara, ele já é um cara das animações, ele veio das animações. Uhum. É isso que é interessante, são todas animações com tema sempre controverso, né, porque ele gosta de pegar assim no calo mesmo, né, da humanidade, né, para fazer a crítica social. E essa animação também é a mesma coisa. Aliás, é a melhor dos prequels que eu já vi de uma história, por sinal. É muito interessante. Alan, você que chegou a ver. Tem? Quanto tempo não? De 2016. Não, desculpa. Quantos minutos ele tem? 1h20 e pouco. É um então longa também. É um longa. Porque quando falaram prelúdio, eu pensei, deve ser algo curto, então, só pra estabelecer. Mas não. É longa, sim. É uma animação completa mesmo, normal. É uma animação normal. Ó, não sei se eu posso falar, né, sem dar spoiler, porque você não chegou a assistir, mas olha, eu te peço, vá atrás, pra ontem, assim, porque esse cara, ele não é brincadeira, inclusive das animações dele. Ele pega essa questão, que é legal a gente falando de Romero, né? Essa questão da invisibilização, né, do morador de rua. Começa assim, porque é uma estação onde, claro, é frio, né, nesse local, que é Seul, né, e as pessoas ficam lá na estação para poder se aquecer, né, na estação de trens. E uma pessoa é mordida, aí só que essa pessoa é um morador de rua, ele tá sujo, ele tá cheirando mal, os outros olhos, ele não fica, vamos colocar assim, ele não fica nem visibilizado, mas as pessoas têm nojo, têm asco dele. Então ninguém se aproxima dele para poder oferecer auxílio, né? Então ele acaba transmitindo essa doença, né, e tal, essa desgraça dessa maneira, porque ele é atacado, não mostra por quem. Só que quando você vai ver, cara, tomou a cidade. E daí vão ter vários desdobramentos, todos os personagens meio outsiders, sabe? Gostei muito, né? Que é uma moça. Tem uma moça que ela fugiu da casa dos pais, né? Tem um outro lá que diz que é o pai dela, está atrás dela, o namorado dela. Tem outras situações também que vão se apresentando ali, mas de uma maneira tão excepcional, entendeu? E um traço muito interessante, eu gostei muito da maneira como foi animado. Você, Alan? Pô, eu achei sensacional. Eu fiquei até chateado de descobrir depois. Eu gostaria de ter assistido antes de ver o Train to Busan, mas né, como praticamente esse filme botou o cara na esfera pra... Eu nunca tinha escutado falar dele, a verdade é essa. Eu nunca tinha escutado falar nesse diretor. E quando esse filme dele alcançou um sucesso relativamente alto, porque, pô,
todo mundo que assiste gosta, não tem como, é um filme maneiríssimo. Aí eu assisti agora, né? Eu gostaria de ter assistido na outra ordem, mas é uma animação excelente, é uma animação que, pô, é 1h32, contando, claro, com os créditos e tal, mas dá pra tu assistir assim, de boa mesmo, de boa. É legal mesmo. E o legal, gente, é que agora tem como você arrumar legenda, porque eu vou falar uma coisa, assim que eu assisti Trem to Busan, assim que eu terminei, eu já fui atrás direto do cara, entendeu? Que eu sou assim, quando você vê um cara interessante, você fala, putz, não, eu não conheço, é agora, vou atrás. E eu cavuquei tudo e tal, fui atrás, e eu fui, claro, encontrei a animação. Aí eu falei, putz, ok, maravilhoso, passei dias fazendo, né, uma pesquisa muito insana, localizei, arrumei, só que legenda. Ok, aí eu fui em todos os sites de legenda e tava todo mundo implorando. Eu nunca vi tanta gente implorando junto de uma vez só. Poxa, gente, faça a legenda. Por favor, traduza a legenda. Porque tava, né, na linguagem deles, né? Não tinha como, tinha legenda em inglês, né? Porque se tivesse inglês, a gente encara, mas não tinha. Então é muita gente implorando por legenda, até que uma hora, pum, saiu a legenda, eu descobri através de um amigo, né? Que ele falou assim, eu fui atrás dele, pô, me ajude aí, ó, como é que você localizou? Ah, encontrei num site, pum, fui atrás. Mas é excepcional, gente. Vale muito a pena. Pra quem gostou muito de Trem to Busan, tem que ir atrás dessa animação. Que conta como é que explodiu essa né, essa desgraceira danada aí que vai dar nesse trem aí, né? É muito legal. É como se fosse a história do Paciente Zero. Exatamente. É como começou. O Trem to Busan, a gente pega a parada já simplesmente com a garota já zumbi embarcando no trem e o pau já tá quebrando na cidade. O que essa animação conta é justamente o pau quebrando na cidade. Exatamente. É muito bom, cara. Sim. É muito bom. Uma coisa que eu gostei, viu, Alan? Você também deve ter reparado, todo mundo aqui assistiu. Eu gostei muito dos zumbis também, cara. Porque o jeito que eles foram caracterizados, os movimentos, os sons que eles soltavam, né? Muito legais, né? A galera da animação, a galera oriental da animação, já leva jeito pra parada, né? Então, pô, cara, quando o cara faz uma parada assim mesmo, dele autoral assim, cara, o cara me parece que investe um pouquinho mais ainda. É muito legal, cara. É uma animação que tu vê no cinema. Eu viria no cinema tranquilo. Se passasse, né? No cinema, mas não vai passar mesmo. Não vai passar, gente. Eu não vejo. Apesar que fez sucesso, né? Fiquei admirada, gente. Gostei de estar estreando filmes sul-coreanos aqui no Brasil, né, Alan? Muito legal isso. Eu tô chocado que o Invasão Zumbi chegou a... Nossa, cismei com esse título. Vamos recomeçar. É horrível, né? Eu já tô chocado que o Trem to Busan chegou a estrear aqui nos cinemas brasileiros mesmo. Tava jurando que iam jogar direto pra DVD. Eu acho que foi o burburinho, cara. Foi tanta gente falando do filme que eles, assim, praticamente com investimento zero, boca a boca, só do pessoal mesmo, lançaram e deve ter rendido alguma grana, né? Porque um filme sul-coreano e tal deve ser mais barato, eu imagino, do que trazer do que um filme norte-americano de sucesso, um blockbuster desses aí da vida. É verdade. Pô, não, estreou também The Handmaiden, né? Então é muita coisa legal estreando no BR, né? Eu acho que foi um ano bem... Final de ano, né? Maneiro, assim, foi legal, pô. Sim. Maneiro. Eu gostei. Também. Mas vamos lá, vamos dar para a última rodada aí das nossas recomendações. Alan, o que você recomenda mais pra gente aqui, pra gente poder, né? Estamos com papel e caneta na mão aqui, pode mandar. A minha segunda recomendação também está relacionada com William Peter Blatty. Trata-se de Um Tiro no Escuro, comédia de 1964, dirigido pelo Blake Edwards, e que foi coescrito tanto por ele quanto pelo Blatty, e que é o segundo filme da franquia Pantera Cor-de-Rosa, estrelado por Peter Sellers, Elke Sommer, George Sanders e Herbert Long. Eu já tinha visto há muito tempo atrás, mas aí, depois que eu soube da notícia da morte, eu também decidi rever esse filme. E não há nem o que dizer, eu acho ele divertidíssimo. Vocês já chegaram a assistir? Eu já vi na televisão. Olha, eu vou assumir uma vergonha terrível, mas eu não assisti, gente.
Mas, né, estou providenciarei. Mas a franquia em si, a Pantera Cor-de-Rosa, chegou a assistir algum? Sim, a franquia sim. Mas eu não cheguei a assistir Um Tiro no Escuro, assumo. Não. É porque, deve ser até pro título, né? Porque originalmente, Um Tiro no Escuro, ele é baseado numa peça teatral e ele não era pra ter o personagem do Inspetor Clouseau no filme. E foi só quando o Blake Edwards se tornou diretor que ele decidiu incluir o personagem na história. E o resultado final, ele é disparado o melhor da franquia pra mim. Pantera Cor-de-Rosa, eu acho que ele tem alguns filmes que são muito bons, tem alguns que são razoáveis, e tem uns outros que são pavorosos. Principalmente depois que o Peter Sellers morreu. E aí o Blake Edwards, sabe-se lá por que, decidiu continuar a franquia sem ele. O Um Tiro no Escuro, ele conta a história de um assassinato que ocorre numa mansão de um milionário, interpretado pelo George Sanders. Vocês devem conhecer ele mais por A Malvada. E aí o inspetor Clouseau vai investigar o caso e a principal suspeita é a empregada, que é interpretada pela Elke Sommer, que era uma atriz belíssima, diga-se de passagem. Putz. Não, tem que abrir um parênteses aqui no que você está falando para implorar para quem não assistiu, inclusive vocês, pelo amor de Jaga, assistam a Elke Sommer no filme do Mário Bava, hein, meu? Liza e o Diabo, de 73. Que é ela com Telly Savalas, gente. Sim, Kojak, né? Que chupava pirulito. Gente, agora quero ver. Que filme. Eu não sei se eu posso falar palavrão. Que filme do caralho. É foda. Mas assistam a versão que não é remontagem, é do estúdio. Tem uma versão do Bava que tá na íntegra e tal, com a história, né? Demoníaca, interessante. É um filme de terror, gente. É sensacional. Só isso que eu tenho a declarar. Então, a história do filme é uma mera desculpa pro Blake Edwards mostrar as trapalhadas do Inspetor Clouseau. O que poderia ser frágil à primeira vista, mas ao mesmo tempo, só que aí o protagonista é o Peter Sellers, né? E qualquer pessoa que tenha visto pelo menos 3 filmes com Peter Sellers sabe que o cara era alguém que não tenho palavras para descrever ele. Ele era genial por humor, tanto físico quanto verbal. Quando você vê, por exemplo, e ele de uma certa forma ele foi o predecessor do Ed Murphy ou do Mike Myers, porque ele fazia isso de interpretar vários personagens no mesmo filme e também interpretava personagens completamente diferentes entre si. Você compara, por exemplo, o trio que ele interpretou em Doutor Fantástico, e aí compara com o Humbert de Lolita, o Inspetor Clouseau da Pantera Cor-de-Rosa e o Chance the Gardener de Muito Além do Jardim. Ele conseguia realmente dar ele conseguia diferenciar esse personagem de cada um, dar uma alma diferente para cada um, e como comediante ele era divertidíssimo. Como ser humano, bom, a gente sabe, né? Mas como ator, realmente ele era sensacional, e Um Tiro no Escuro é a maior prova disso. Porque tem várias sequências. Nesse filme aqui, ele já começa a desenvolver algo que não existia no filme de 63, que era o fato do Clouseau ele tem um sotaque francês tão carregado que ele fica trocando as palavras. Por exemplo, fala room, fala real. Na dublagem era sensacional. Na dublagem, ele está no quarto. Está onde? No quarto. Ele queria falar quarto. Tem um pena do dublador que tinha que fazer essas traduções. Era sensacional, cara. E o filme já abre com uma sequência muito boa, que pra mim é disparada a melhor da filmografia do Blake Edwards. O Blake Edwards, eu acho ele um diretor muito subestimado. Eu admito que tem alguns filmes dele que não envelheceram muito bem, mas tem uns outros que eu acho excelentes. Como Bonequinha de Luxo, Victor Vitória com a Julia Andrews. E aqui num tiro no escuro. Fala, Jair. Não, eu tô concordando contigo. Que eu adoro Victor ou Vitória. São filmes muito interessantes mesmo, assim. Uma pena que eles não sejam inclusive lembrados pelos nossos amigos podcasters, né, Alan? Porque são filmes legais, né? Sim, é verdade. Também o cara tem mais de 50 filmes, né? Aí 50 filmes bons é complicado. Ele tem que ter os melhores e os piores.
Isso é fato, realmente. E aí o filme já abre com uma sequência excelente da mansão, que eu recomendo que vocês assistam. Mesmo se não puderem ver o filme, assistam só, procurem no YouTube a cena. Ele começa com são 5 minutos da câmera do lado de fora da mansão, e ele fica investigando, ele fica andando pelas janelas da mansão, e nós vemos os personagens tentando sair escondido para fazer suas escapadas amorosas. E tudo ao som de uma canção belíssima da Fran Jeffries, chamada Shadow of Paris. Dê uma pesquisada depois, é muito boa essa cena. Esse filme é muito bom, cara. E aí tem todo o filme ele introduz 2 personagens clássicos da franquia, que é o personagem do Inspetor Dreyfus, vivido pelo Herbert Lom, que o Herbert Lom também é outro ator que, pelo amor de Deus, não entendo como pouca gente reconhece o talento desse cara. O Herbert Lom, ele também fez o Spartacus, Na Hora da Zona Morta, e aqui nesse filme ele faz o personagem do Inspetor Dreyfus, que odeia o Clouseau e que tenta matá-lo toda vez que pode, porque não consegue mais aguentar as trapalhadas dele. E tem também o personagem do Keito, vivido pelo Burt Keogh, que é o... Peraí, deixa eu só ver a nacionalidade dele. É um inspetor japonês que o Clouseau... Não, desculpa, é um mordomo e guarda-costas japonês que o Clouseau contrata para atacar ele nos momentos em que ele estiver mais desprevenido, para que assim ele possa treinar melhor a autodefesa. E é claro que o problema é que o mordomo ele interpreta isso ao pé da letra. E aí, ao invés de atacar o Clouseau na casa dele, ataca quando ele tá no restaurante com a namorada, ou então no meio de uma reunião com o chefe. É muito bom, cara, muito bom. Eu lembro, ele tá fazendo uma coisa completamente aleatória, de repente o cara entra, cara, é muito bom. E aí parte do humor também é um humor meio politicamente incorreto, que só funcionava nos anos 60, né? Porque o Clouseau também, quando ele vai conversar com o mordomo, ele fala umas declarações muito ofensivas. E, claro, que só vão funcionar naquela época, que hoje não iam fazer de jeito nenhum. O que eu achei até curioso, porque eu tô querendo dizer, por exemplo, tem vários momentos dos filmes antigos em que o Clouseau ele chama o personagem do Keito de meu amigo amarelo. E é claro que pra nós hoje de 2017, pelo amor de Deus, que coisa ofensiva de se falar hoje. Sim. Embora eu acho que até que funciona, porque mostra como o Clouseau é um babaca. A gente tá rindo da escrotice do personagem, não da piada racista em si. E aí no último filme que teve, que o Clouseau era vivido pelo Steve Martin, putz, filmes horríveis, diga-se de passagem. Apesar de eu gostar do Steve Martin, mas... E aí tem um momento que o Clouseau, ele também chama um personagem japonês desse termo ofensivo, meu amigo amarelo, e aí nesse filme em questão, que é de 2009, aí todo mundo começa a brigar com o Clouseau. Nossa, mas tu é doido, cara, como tu ousa fazer um comentário tão racista assim? Então pelo menos a franquia assumiu, né, o quanto isso era errado. Ele era muito... Ele era um completo imbecil, cara. O Clouseau era um completo imbecil. Era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Só que ele era simpático, pelo menos. Porque o Peter Sellers, eu li uma entrevista dele que ele diz que ele sabe, o Clouseau é um idiota. Só que aí ele diz, como é que o público vai se simpatizar por um personagem como esse? Aí ele falou que ele decidiu dar um pouco de humanidade pra ele, fazendo com que o Clouseau está ciente de que ele é um completo imbecil, só que ele tenta fingir com as outras pessoas que ele não sabe disso. Ele tenta fingir que é uma pessoa digna e esperta, justamente porque ele odeia fazer papel de idiota à frente de todo mundo. E isso dá um pouco de humanidade pra ele. É muito bom, cara. A dublagem era sensacional. Inspetor, onde é que ele está, inspetor? Ele estava aqui no quarto e foi pra cela. Foi pra onde, inspetor? Tava onde, inspetor? Tava aqui no quarto e foi pra cela. Você é um idiota, não tá entendendo o que eu estou falando. Era muito bom, cara. Os filmes da madrugada da Globo nessa época era muito bom, cara. Pô, é isso então. Eu recomendo, é curtinho, 100 minutos só. Acho que dá pra achar facilmente na internet. Eu vou atrás, viu, Alan? Pode deixar que eu não assisti, mas gosto muito do Peter Sellers, né? Você até citou Muito Além do Jardim, que é simplesmente maravilhoso, né?
É um ator muito, muito interessante mesmo, né? Muito capaz, né? Isso aí é legal você ter até colocado ele como precursor do... Apesar que, né, não sei se ele tem a mesma idade, né? O filme é de um filme do Jerry Lewis, por exemplo, né? O Professor Aloprado, né? Que ele também fazia mais de um personagem, né? Ele tinha isso, né? Sim. É verdade. Anos 60, então foi bom você ter mencionado. Eles têm muito em comum, realmente. Eu lembro de um filme que o Jerry Lewis também fez, Família Fuleira, dos anos 60, que ele interpreta, eu acho que uns 6 ou 7 personagens diferentes. É verdade. E o Lewis é Lewis, né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, ouvintes, né? E vocês que estão aqui gravando comigo, sabem que a gente tem intenção de falar do Jerry Lewis, viu? Tá enrolado, né? Mas está na pauta. Existe na nossa pauta ainda. Passamos um dia, viu, gente? Que é muito gostoso fazer essa revisão, viu? É engraçado, né? Ele tá por aí ainda, ele tá vivo. Tava fazendo uns tratamentos aí de umas paradas tomando uns corticoides, mas a gente não escuta falar dele, né? Assim, nada. Ó, a última coisa que eu escutei dele, assim, eu li uma entrevista, né, que ele concedeu, e parece que o cara foi meio chato, meio babaca, ele foi meio grosso com o cara, né? Mas olha, o cara é um idoso, né? Então você tem que... É que tem uns entrevistadores, gente, que eles realmente merecem tomar foras, né? Mas o entrevistador já... Então, eu sei que o Jerry Lewis tem meio fama tem uma reputação de ser meio babaca em entrevistas mesmo. Só que aí, nesse caso, a primeira pergunta que o entrevistador faz é: por que aos 90 anos você ainda não pensou em se aposentar? Porra! Pô, aí já começou assim, né? Então toma de volta a pesada, né? É que tem os entrevistadores são foda. Assim, aí a resposta dele foi: por quê? Por que eu faria isso? E aí, depois disso, nossa, é coice atrás de coice que ele dá. Bem merecido, né? Imagina você entrevistar alguém com a envergadura de um Jerry Lewis, né? E você fazer pergunta idiota pro cara, né? Eu já vi entrevistas maravilhosas com ele. Ele depende de quem tá entrevistando, viu? Porque ele é um cara que ele tem pulso, né? Ele responde mesmo, né? Olha a idade dele, né? Quando a gente chega numa certa idade, a gente tem que responder mesmo, viu? A pessoa tá pedindo, né? Se a pessoa falar merda, tem que escutar a bosta, né? Vai. 1926 o Jerry Lewis velho. Caraca, 26. Eu tenho... muito velho, olha, gente, eu tenho adoração, sabe? Até pela minha idade, eu assistia na Sessão da Tarde Jerry Lewis, entendeu? Porque hoje em dia, não, a Sessão da Tarde tá uma coisa do outro mundo, né? Mas eu sou da época que a Sessão da Tarde era, assim, o momento de você chegou da escola, você almoçou... Vai lá, fica de boinha, sabe, vendo televisão e vai passar o filme do Jerry Lewis. Então é muito delicioso, gente. Bancando uma seca, é maravilhoso. Eu assisti recentemente o Terror das Mulheres, estava passando é divertidíssimo. O Jerry Lewis, ele acho que ele é uma das poucas pessoas do mundo que ele é um comediante careteiro, só que normalmente eu não costumo gostar de pessoa que só sabe fazer careta. Mas ele é genial nisso. Ele consegue fazer umas caretas que, pelo amor de Deus, depois devia machucar o rosto depois. Não, ele tem problemas crônicos de saúde, ele já falou isso em entrevista. Nossa. Justamente por causa dessas performances que ele teve, né? De cair, né? São performances muito físicas, é uma comédia física, né? Que ele fazia, né? E muito legal que o Jim Carrey depois tentou emular isso daí, né? Mas é muito interessante, assim, eu tenho respeito absoluto, assim, eu quero muito fazer antes que a gente acabe sabendo aí que o Jerry Lewis faleceu, né? Apesar que, olha, 100 anos aí de um ator maravilhoso que é um Kirk Douglas, então eu tenho esperança que o Jerry Lewis chegue lá. A última coisa que eu vi com o Jerry Lewis foi um filme com o Nicolas Cage e o Elijah Wood, cara. Até que a sorte nos separe dois. Ai. Esse mesmo, fez uma ponta que é o Leandro Hassum, que é o protagonista. Nossa, ele fez realmente um filme com o Nicolas Cage. Ele fez um drama, Max Rose, em 2013, que só foi lançado em 2016. Ele também, ele é um ótimo ator dramático. Por exemplo, no Rei da Comédia de Scorsese, ele tá maravilhoso. Eu surtei quando, ano passado, vazaram um montão de cenas do O Dia que o Palhaço Chorou. Sim, cara, que esse filme tá no embargo, né? Ele só vai sair, sei lá, daqui a quantos anos, né? Acho que uns 10 anos. Não, desculpa, acho que só a partir de 2025 que vai sair realmente esse filme.
O Jerry Lewis, ele não quer, né, de jeito nenhum que se lance o filme, né, porque ele acha que é um filme que não ficou legal, né, e tal. Escutei alguns comentários sobre, assim. É claro que deixa a gente muito curiosa, né, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tem que respeitar a pessoa, né, o criador e tal, e se é um desejo dele, né, mas que é legal ter vazado, eu assisti as cenas, eu fiquei assistindo assim, ó, de boca aberta, pensando, nossa, como é que dá pra fazer uma história com um tema desse, né? Porque se você não sabe, Alan, é um palhaço que ele vai entreter as crianças que estão no campo de extermínio, né? Então é bem dramático mesmo, né? Ou seja, o tom do filme, né? Ele parece ele pega mal, né? Ele pega pesado, né? Então eu até entendo, né? Ele acha que não ficou legal. Eu acho que não é nem por causa disso, acho que ele acha que não ficou legal, né? Na verdade. Eu confesso, o que eu vi, o pouco que eu vi, não é maravilhoso, mas também não achei ruim. Pelo menos acho que era por volta de 20, 30 minutos que vazaram. Eu confesso que me deixou curioso para ver o filme inteiro. E também a premissa lembra muito A Vida é Bela, né, do Roberto Benigni. Só Sim. que 30 anos antes, né, então por isso que a recepção deve ter sido mais crítica, realmente, do próprio Lewis, e ter achado que não ia dar certo isso. É verdade. Pois é, mas vamos lá em frente aqui ao nosso programa. Agora vem a recomendação do Alan. E aí, Alan, o que você recomenda pra gente aí, querido? É A Chegada, com a Lois Lane e com o Gavião Arqueiro. Eu nunca lembro o nome dos caras. Que eu fui ver o filme completamente pensando que era... Eu pensei que ia ver uma coisa e vi uma outra coisa completamente diferente e que eu gostei pra caramba. Já fazia um bom tempo, até postei assim no Facebook, já fazia um bom tempo que eu não vi um filme de ficção que me prendesse do jeito que ele me prendeu. Eu achei divertido, assim, achei divertido de assistir. É um filme com um clima muito maneiro, efeitos especiais sensacionais. É a história da chegada de uma raça alienígena à Terra e a tentativa de comunicação com eles, né? Porque o objetivo principal era perguntar o que eles queriam. E E aí começa um vídeo na comunicação, né? Então, a Lois Lane, que eu não consigo me lembrar o nome dela nunca. É a Amy Adams, viu? Só pra mencionar. A atriz é a Amy Adams e o ator é o Jeremy Renner. Também tem o Forrest Whitaker. Sim, ele é um militar que não é um militar babaca. Eu achei isso maneiríssimo. Ele é um militar, aquele cara, ele quer ver feito. Mas ele não é aquele cara babaca que quer dar tiro de canhão nos alienígenas, que fica dando esporra à toa nas pessoas. Pô, pelo contrário, ele é um militar que deveria ser o padrão mesmo de militar. O cara, ele propõe uma coisa e fala, como é que vocês podem fazer? Ah, é assim assado. Tudo bem, eu preciso me explicar para meus superiores. O que eu digo para eles? Eles vão e explicam para ele, muito bem, então prossigam, sigam com isso, sigam com aquilo. Um militar que parece um ser humano, sabe? Não é um militar desses de filme de tipo do Jack Reacher mesmo, que os caras parecem que são máquinas controladas pelo governo. Não, tipo muito legal. Apanhador de Sonhos, né? Aquele filme lá também que o Morgan Freeman faz um militar também, e sei que é uma referência ruim, né? Mas é aquele militar muito mais bitolado, né? O Forrest Whitaker, ele é, claro, um militar que tem que seguir ordens, mas ele não é tão bitolado como poderia ser dentro de algumas questões, né? Não, ele até... eles têm as coisas, as soluções que ele cria, obviamente, ele tá respondendo ao presidente dos Estados Unidos e tal, mas ele não cria problemas, ele não é aquele cara que te irrita, que tu fala assim, caraca, morra, maluco. Não, ele é um personagem legal dentro do filme. A Amy, pô, eu achei maneiríssimo. O Gavião Arqueiro, apesar de não cortar o cabelo de um jeito diferente, que é uma coisa que me irrita um pouco, quando um cara assume um tipo de cara, que pô, o cara sai filme, entra filme e ele tá com o mesmo corte de cabelo, isso me irrita. Ele podia deixar o cabelo crescer um pouco, ele podia pintar o cabelo de louro, porque a gente olha pra cara dele e você vê o Gavião Arqueiro, pô. Ele só tá de óculos, mas continua sendo Gavião Arqueiro. Eu vejo aquele cara lá do filme lá da bomba lá, porra, porque pra mim ele apareceu naquele filme lá, que ele é um militar, que ele tem que desarmar bombas e tal. Mesma cara. Ele tá com a mesma cara. Não, mas é o primeiro filme que ele fez sucesso, né? Sim. Como é que é? Guerra ao Terror. Guerra ao Terror. Ganhou o Oscar.
Esse filme tem uma história bem contada, não é contada com pressa. É muito maneiro até que no começo ela tá falando sobre a língua portuguesa, que ela tá dando aula na faculdade, então ela fala sobre língua portuguesa. E... cara, é um filme bem dirigido, é um filme com os efeitos especiais muito legais, é um filme que vale a pena ver. Vale a pena ver. Eu tenho a impressão que ele vai concorrer a alguma coisa esse ano ao Oscar. Ele vai concorrer a alguma coisa, porque é um filme muito divertido, é um filme muito bom de ver, assim, tem partes emocionantes, tem partes que você fica, caraca, realmente se chegasse um alienígena que não fosse do universo Star Wars, Star Trek, que todo mundo fala a mesma língua, como é que a gente ia se comunicar com os caras? Pô, é uma barreira que praticamente não dá pra passar essa barreira de uma maneira convencional, né? Porque você não entende o que ele tá falando, porque você não fala a língua, e você não consegue entender o que ele escreve, e se ele usa linguagem escrita, como a gente usa, cara, é muito legal, é interessante de ver, é um filme bem bolado, bem divertido, não tem personagens idiotas, não tem personagem que te dá raiva, filmaço. Gostei pra caramba, assisti. Adorei o filme também, muito mesmo, é um filme muito legal. Assim, eu gosto muito desse diretor também, o Denis Villeneuve, né? Eu já assisto os filmes dele já faz algum tempo, assim, eu gosto bastante. Apesar de que umas pessoas falam que ele é um diretor pretencioso, né? Tem uma linha da crítica, assim, que o pessoal acha que tudo é pretencioso, né? Se o cara contar uma história fora do comum e tal, ele tem que, tipo assim, a impressão que eu tenho é que o pessoal não gosta de nada que seja fora da curva, né? É estranho isso, né? O cara que vai contar a história diferente é pretencioso. O Alan, eu acho que o Alan assistiu também, né? O nosso brother. Assisti sim, A Chegada. Eu achei maravilhoso esse filme. Eu gosto... pra mim foi disparado o melhor filme que eu assisti em 2016. Também gosto muito desse diretor, Denis Villeneuve. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Não tenho certeza. Ele, por exemplo, ele dirigiu Suspeitos e Sicário, que eu acho ótimos filmes. Pô, ele dirigiu um dos filmes mais impactantes que eu já vi na minha vida, que é o Incêndios, né? Esse eu não vi ainda. É maravilhoso. Vou conferir depois. Ele também dirigiu um filme que... Eu acho que foi o Homem Duplicado, que eu ainda não vi. Nossa. Mas eu acho que foi esse filme que deu a fama dele, dessa má fama que ele tem entre alguns críticos, de ser meio pretencioso. Se bem que agora todo cineasta que se afasta um pouco, como a Angélica descreveu bem, que se afasta um pouco do convencional, vira pretencioso entre algumas pessoas. Sim, dá pra ver a raiva que o pessoal tem do Inharrito, por exemplo, entendeu? Ou seja, parece que tu tem que ficar afinado com o coro dos contentes, né, pra que você... Tipo assim, uns caras que eles têm uma história diferente do que Hollywood apresenta pra gente, né? Sempre vai ter uma trama interessante e tal... E assim, o cara é pretencioso. Eu não entendo isso, cara. Mas claro que o cara é pretencioso. Ele tem a pretensão de fazer um bom filme, porra. Eu nunca entendi esse ódio tão gratuito que apareceu pelo Inharito nos últimos anos. Nossa, um montão de gente torcendo pra Birdman e Regresso, não ganharem nada. Eu torci para caralho. Eu tava aqui desse lado falando, vai, malandro. Porque sim. Mas o DiCaprio não merecia ganhar por causa desse filme. Cara, o DiCaprio merecia ganhar, entendeu? O cineasta é bom e pronto. Eu acho que talvez tem gente que talvez tenha uma antipatia por ele também. Por exemplo, como ser humano, eu não gosto muito dele, porque ele é bem... Ele já fez umas declarações aí muito arrogantes. Ele falou que tinha que assistir o filme dele numa igreja, né? Cara, e se ele achar que tem que assistir no banheiro, cara? Entendeu? Mas eu acho que a galera tem que aprender. Eu sempre falo que eu separo o pessoal do profissional. Quando eu tô elogiando um certo artista em questão, eu tô elogiando o cara como diretor, como ator. Não tô elogiando o cara como ser humano. Tipo, o cara pode ser um artista maravilhoso e um ser humano absolutamente podre. E eu acho engraçado porque as pessoas que fazem essa espécie de coisa têm uma mania de... Tipo assim, eles esquecem que eles são fãs de um Hitchcock, de um Bertolucci, de um Polanski, que eram caras... Do Charlie Chaplin. Caras muitíssimos problemáticos de sua vida pessoal, entendeu? Só que sua obra é importante. Tanto que eu falo assim, que eu nunca boicoto filme, eu boicoto pessoa, filme não. Entendeu? Porque, o cara... por que eu vou boicotar o filme do cara? The Bird of Nation.
esse daí o pessoal também tá pedindo pra boicotar, né? Por causa do diretor, mas o filme tem uma temática super importante. Então deixou o pessoal meio numa assim, o que eu vou fazer? O filme é importante, como é que eu vou boicotar o filme? Mas o cara, ele tá envolvido em escândalo sexual. E aí, cara, não boicote o filme, boicota o cara, entendeu? Vai nele, tu vai atrás do cara. E a galera que trabalha? Pois é, os atores, os profissionais que trabalham no filme, a gente vai estar boicotando o trabalho deles também. O cara da iluminação, o maluco do microfone. Eu continuarei admirando profundamente o Corpo que Cai, Psicose, e ao mesmo tempo também posso acreditar que Hitchcock era um ser humano escroto e misógino. Você reflete o que você assiste. Para isso que existe uma análise crítica, entendeu? Então é muito complicado. Assim, eu acho que, na verdade, o pessoal tem uma péssima mania de ficar querendo boicotar tudo, cara. Entendeu? Não boicote obra cinematográfica, não boicote produto cultural, não sei que ele seja ruim. Não boicoto trash, não boicoto sexploitation, não boicoto. Eu sou cinéfila. Minha primeira linha de raciocínio é eu conhecer o cinema. Então, até para que eu possa criticá-lo. Vocês concordam ou discordam? Eu conheço, claro. Eu vou atrás da obra cinematográfica porque eu posso, porque eu tenho interesse pelo cinema, pelos todos os aspectos que o cinema pode, né, e deve proporcionar para o espectador, né? Inclusive os aspectos ruins também, né? É por aí. Com certeza. Se você acha que aquele diretor, ele tem um bom motivo para ser boicotado, boicota o diretor, fala assim, manda cartas, não sei pra onde, manda e-mail. Menciona o cara no Twitter, Facebook, falei, e aí, malandro? Que porra é essa? Não queremos mais ver o maluco fazer filme enquanto ele não se retratar, não se virar, se tiver jeito. Detalhe, olha só ver. O imbróglio, Alan. O Alan deve saber. E o Manchester by the Sea, né, Alan? O cara, que é o irmão do Ben Affleck, ele tá envolvido em trocentos escândalos, ele, inclusive com a produção. Não é nenhuma pessoa só, parece que toda a produção do filme tá reclamando do cara, porque o cara assediava todo mundo, entendeu? Eu li um artigo que descrevia tudo e é repugnante. O cara é um grandessíssimo filho de uma puta, mas o filme é excepcional. Todos que assistiram falaram que o filme é excepcional. Não vai ser por isso que eu vou boicotar o filme de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É uma produção conjunta de 2.000 pessoas, todo mundo lá botou um pouquinho do suor e do sangue. Até porque se a gente começar a boicotar toda obra de cinema, literatura, música ou teatro, só por causa do mau caráter do realizador, então vai sobrar bem pouca coisa pra gente ver. Até falou, né? Mas eu até acompanhei os tweets do tal. Eu entendo, né, essa questão, só que eu escutei um podcast dele lá, quando ele foi falar do Bertolucci, justamente sobre o último Tango em Paris, ele teve uma análise bem problemática, viu? Tem uns caras, tem uns críticos de cinema que eles são os esquerdomachos fortes, entendeu? E tal, né? Então é bem complicado, assim, é um cara que, tipo assim, todos os tweets dele, ou ele ironizava as pessoas que mencionavam ele, inclusive eu, diga-se de passagem, que ele fala assim, que saudade de você, me atacando aqui no Twitter, como ele acha que ele é o centro do meu universo, né? Então, tadinho dele, né? Eu tenho mais o que pensar na minha vida, né? E tal, mas ele é irônico o tempo todo, em nenhum momento ele falou assim, poxa, eu acho lamentável, se eu sou uma pessoa pública, eu acho lamentável que o Marlon Brando, que o Bertolucci tenham feito uma coisa assim com a Maria Schneider, entendeu? Apesar de eu achar que é uma obra interessante, legal, importante. Gente, eu amo o Bertolucci mesmo, mas é desgracento isso daí, entendeu? Até porque a mina foi desacreditada miseravelmente, né? O pessoal fazendo gaslighting com ela como se ela fosse uma louca, né? Agora que a entrevista do cara saiu para validar, né, essa questão, ou seja, o próprio cara falou, aí todo mundo acredita. Então é bem, né, sou hipócrita, né, isso daí, né? Mas até isso, Angélico, eu acho meio problemático, porque essa entrevista aí do Bertolucci parece que tava já na internet desde 2014. Mas só agora que a galera reparou, eu não entendi por quê. Não, porque só agora que popularizou, né? Alguém fez uma publicação que popularizou a entrevista, né? Não quer dizer, não invalida o fato de que, na verdade, depois que o próprio cara confirmou, é que as pessoas se revoltaram.
com a questão, né? A gente fugiu do podcast. Nós desviamos completamente do assunto. Desculpem, viu? É que eu acabei lembrando uma coisa de outra, Esse negócio aí do boicote, realmente é como você falou. Se for boicotar, velho, aí vem lá do Chaplin, vem de não sei quem, Hitchcock, e a gente vai ter tanta obra boa, tanta obra monumental, gente, que a gente vai boicotar. Sim. É horrível isso, horrível. O Friedrich que dava tiro dentro do set, e não sei quem, e a garota amarrada com a tapa. O Herzog puxava a arma lá pro ator fetiche dele. Eram uns caras cabulosos que brigavam e tal. Disse que o cara era ator fetiche dele. As pessoas não são perfeitas, as pessoas têm problemas, tem diretores que são visivelmente machistas e tal. Mas, cara, o que eles produzem é interessante. O Polanski não fez recentemente aquela Pele de Vênus, então, que é um filme com viés feminista excepcional. Eu fiquei totalmente chocado com esse filme, porque, como você falou, eu nunca imaginei que eu ia esperar um filme feminista desse cara. Mas vamos lá, gente. A gente parou o podcast aqui, loucamente. Não faço ideia do que eu tinha falado. Eu não faço a mínima ideia. A gente tá falando da chegada, a gente tá falando da chegada do diretor do filme, que alguns críticos não gostam dele. Foi aí que a gente começou essa história toda. A gente começou a fofocar, né? Vai ficar complicado aonde vai cortar, né? Aonde eu já sei, pode deixar que eu já sei mais ou menos. Mas pra resumir, A Chegada é um filme excepcional. Ele é um filme que eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente tem conversado, de certa maneira, essa questão do ruído da comunicação, né? Se comunicar é uma coisa muito importante, né? Só que como é que essa informação que a gente fala, eu falo, vai chegar pra você, vai chegar na tua timeline, né? A minha palavra, como é que ela vai ser entendida por você? Então acho que é muito bonito isso daí, esse link que o filme faz, que ele não é apenas um sci-fi, né? Ele é um filme que ele fala sobre essa interação e essa possibilidade de comunicação, né? O potencial que existe dentro da comunicação, né? Isso é muito bonito, gente. Maravilhoso. Mais alguma consideração, Alan? Eu confesso que o plot twist me pegou de surpresa. Eu não tava esperando por aquilo, não. Nem eu. Não, que momento que o filme engana a gente bem, que é... Não vamos soltar spoilers pra quem ainda não viu, mas eu achei que a montagem deixou aquilo muito bem feito. Talvez a gente conseguiu adivinhar uns 10 minutos antes, por alguns diálogos, mas a maneira como aconteceu foi muito bem feita. Ai, foi sim, gente. Eu me emocionei tanto, hein? Olha, a gente não pode dar spoiler aqui, né? Pra pessoa poder assistir. Mas eu me emocionei, viu, gente? Porque é uma coisa linda, né? Quando você pode escolher e mesmo assim você vai escolher algo que você sabe que vai te ferir e você vai se manter porque existe a possibilidade do amor, né? Então você quer ter essa experiência, é muito maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. E eu confesso que aquilo... Tá certo que é um filme totalmente gênero, totalmente diferente, mas tudo isso que o filme ensina ao final, que você sabe que você vai sofrer, mas mesmo assim a protagonista escolhe essa opção, me lembrou um pouco o final do Anyhow, do Woody Allen. O filme termina justamente com o protagonista se despedindo da sua namorada, porque acabou do relacionamento, nunca mais devem se ver, e aí ele faz todo aquele negócio lá, ele faz um paralelo envolvendo uma piada envolvendo ovos, aí ele fala que a gente sabe que os relacionamentos vão em algum momento trazer sofrimento pra gente, mas a gente mesmo assim vamos seguir em frente porque nós precisamos dos ovos. Faz mais sentido pra quem viu o filme, né? O que é importante é a trajetória, né, gente, né? A gente mesmo, é legal, né, essa analogia com o relacionamento, né, porque a gente não sabe quando ele pode terminar, né, mas a gente tem toda aquela trajetória, né. É legal até porque tem gente que fica 10 anos juntos, 15 anos juntos, e fala assim, o relacionamento não deu certo, mas poxa, esses 15 anos juntos, hein, tanta coisa que vocês trocaram, né, então é muito legal, tem que ver isso, a experiência que te traz, né. Essa interação humana, que ela é mó importante, né? É isso, mas vamos ali pra minha última recomendação? Eu sei que o Alan assistiu. O Alan, eu não sei. Mas vamos comentar um pouquinho aqui, até porque tem umas críticas, aí tá pipocando, então vamos trazer a conversa. Eu assisti, feito uma criança, entendeu? De 10 anos de idade, contente, pululante aqui em casa, o Desventuras em Série. Saiu pela Netflix, né? Lançaram lá todos os episódios e eu vou te dizer que eu me acabei.
entendeu? Eu fiquei felicíssimo assistindo. Eu vi que tem algumas pessoas reclamando, ai, não gostei, ai, não achei essa Coca-Cola toda. Mas, gente, olha, tem muito a ver com os livros, né? Eu acho que todo mundo, claro, tem impresso na memória a interpretação que o Jim Carrey fez do Conde Olaf, né? Que é uma super interpretação, porque ele tem, como a gente estava conversando, muito a ver com o Jerry Lewis, né? De ser um careteiro e tal, aquela performance cheia de movimento, né? Mas eu acho que ele meio que rouba a cena, que isso é uma das críticas das pessoas. Fala assim, o Jim Carrey engole as crianças. As crianças não têm a menor chance, né? De aparecer do lado de uma potência que é o Jim Carrey mega efusivo interpretando, né? E já o Neil Patrick Harris, ele tá uma delícia, gente. Eu adorei ele fazendo o Conde Olaf. Ele é mais contido, né? Não é aquele Conde Olaf super malucão, né? Ele é muito mais maligno. Não sei se eu posso dizer enigmático, porque parece que esse personagem é meio bobinho, né? Faz umas bobagens assim, né? Meio atrapalhado, né? Pintam ele como um cara meio burrão até, né? Mas eu penso assim, que eu dei uma pequena lida em algumas coisas, os livros mesmo, e a série ela tem muito a ver com os livros, né? Pra quem tá fazendo a crítica, talvez tenha mais, né? Alan, eu sei que assistiu, que você acompanhou também, o filme do Jim Carrey na cabeça, talvez. O que tu acha? Eu assisti os 5 primeiros episódios da série, faltam 3 pra terminar. Eu tô gostando bastante, eu tenho que confessar que eu não li os livros, então esse é um caso que eu não vou poder fazer nenhuma comparação com o material de origem. Mas eu já tinha assistido ao filme do Jim Carrey. E o filme do Jim Carrey, quando eu vi na época, eu achei bom. Mas nada mais do que isso. Eu concordo que o Jim Carrey é disparado a melhor coisa do filme. Ele rouba a cena em tudo que aparece. Só que ficou a sensação de que me parecia... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, quando eu fui pesquisar sobre os livros enquanto eu assistia a série, eu descobri que cada dupla de episódios equivale a um livro em questão. Essa primeira temporada tem 8 episódios, então adaptam os 4 primeiros livros. E aí, todo o filme em questão, do Jim Carrey, adaptava 3 livros. Ou seja, só por aí você já vê a diferença, como é adaptar para 2 mídias diferentes. Porque o que o filme do Jim Carrey adaptou em apenas 1 hora e 48 minutos, aqui na série eles vão levar 6 episódios, de 1 hora de duração cada, para contar essas histórias todas. O que pra mim eu acho fascinante, né? Porque eu acho que aí eles têm muito mais tempo e liberdade para desenvolver os personagens. É claro. Por exemplo, eu gostei muito mais do trio de garotos da série do que do filme. O engraçado é que as atuações das crianças não são excepcionais, né? Inclusive no filme com o Jim Carrey. Mas eu acho que, de qualquer maneira, fico com a impressão que, claro, se tem um ator melhor, mais maduro em cena, claro que ele vai fazer com que o papel dele seja mais interessante, né? E a gente acaba voltando nossos olhos pro papel, né? Para esse personagem, né? Mas eu concordo muito contigo, que a série tem muito mais tempo para poder explorar. Tem uma parte da série que no filme não mostra, que é muito legal, que é a serraria Baixo Astral, né? Que no filme do Jim Carrey não tem, né? Mas quando eu vi que o próximo capítulo seria Serraria Baixo Astral, eu falei, não acredito, vou conseguir ver e tal, gente, é fascinante. Tem aquele negócio de ficar o tempo todo explicando o significado das palavras, que é uma coisa que tem no livro, eu não li todo, gente, mas tem. Então é muito gostoso, gente. Eu acho que quem tá reclamando pode estar dentro desse patamar de não ter lido nada dos livros, não ter gostado do filme lá com o Jim Carrey, ou ter gostado, né, e achar que é muito diferente esse Conde Olaf que o Jim Carrey faz. O que eu senti na série não é uma reclamação, né, eu não me oponho a isso, é que as músicas com o filme do Jim Carrey, né, são lindíssimas. Até fechei o último podcast lá do ano, que a gente gravou, com uma música do Desventuras em Série, né, que é a música dos Elfos Felizes, né. Então as músicas são muito bonitas. Eu acho que a música de abertura não é tão legal e nem tão bonita como as músicas que tocam, o soundtrack que toca no filme mesmo, né. Mas fora isso, gente, eu fiz maratona, Alan, eu tipo assim, eu maratonei mesmo. Falei, olha, não farei nada pelas próximas horas da minha vida. E fui assistir, gente. Maravilhada, feito criança, muito feliz. Gostei muito, né? É muito engraçado. Ele faz umas referências, né? Aliás, o Neil Patrick Harris está ótimo. Não sei se tu lembra, Alan, que ele é um cara que... Ele é engraçado também. Ele sabe fazer comédia muito bem. Porque tem um momento que ele vai ter que mostrar a canela.
Isso já é naquela parte lá da sala dos répteis, né? Que pedem pra ele mostrar a canela. Eu nunca vi uma subida de calça pra mostrar a canela tão sensual quanto a dele. Entendeu? E aquilo ficou muito engraçado. As referências à literatura são muito gostosas. É o Sr. Paul, o próprio Monty, né, que é o tio Monty, é referência ao Monty Python. Certo. Eu vou deixar linkado aqui na postagem para você, ouvinte. Tem um site que eles publicaram todas as referências literárias. Seja nome de personagens, sejam menções, todas estão relacionadas nessa postagem, então vou colocar para vocês. É muito gostoso, gente. Eu não tenho o que falar. Eu só posso dizer que eu quero muito mais. Assim, eu quero que todos os livros sejam adaptados. Tô nesse nível, entendeu? Por aí. Bom, eu não vi. Nem o filme do Jim Carrey, você chegou a ver? Não. Eu não vi todos os filmes do Jim Carrey, não. Alguns eu não aguentava. Mas esse é muito delicioso, Alan. Você tem que assistir, é muito gostoso esse filme e tal. É legal, dentro de série é legal, é fantástico. Esse filme foi antes ou depois do Grinch? Foi depois. Por isso que eu não vi. 2004. Foi por isso que eu não vi. Porque eu já tinha visto o Grinch e falei, caralho, morra, Jim Carrey. Aí... Nossa, não fale isso, porque o Grinch é tipo assim, é obrigatório a gente assistir no Natal. A gente ama o Grinch. Então é muito legal. É muito legal. Eu adoro história fantástica, gente. Eu sou fã de Game of Thrones, entendeu? Então eu gosto de fantasia em geral, história sem fim. Tudo isso é o meu universo, eu tô feliz. E tal, quando tem adaptação, eu tô sempre contente. Eu sou daquelas assim, sabe Tolkien? Pode adaptar. Vai ter a série do Silmarillion. Adapta, tô esperando. Só assim, nesse nível lá, eu abandono todo, né? Qualquer preconceito, falo, não, pelo amor de Deus, eu quero ver. Continua, faz aí. Assim. Então, quando eu vi que ia sair Desventuras em Série, eu falei, nossa, tô na torcida esperando, gente. Eu gostei muito, viu? Aliás, Alan, tem uma parada, vamos dar recomendação pro ouvinte, pra ele não adiantar a abertura. Lembra que você comentou? Sim, porque a abertura a cada dupla de episódios muda. Conforme eles mudam de tutores, a abertura também muda, para explicar quem é o novo personagem que aparece. Então não pulem a abertura, porque a Netflix faz isso, que eu acho muito feio, ficar pulando a abertura do episódio quando você assiste em maratona. Pois é, as aberturas são legais, são interessantes. Não pulei as aberturas, né? Mas eu, assim, já na segunda, tem o primeiro episódio, no segundo episódio, eu já vi que a abertura estava diferente. Falei, legal, saquei. Mas eu curti muito, gente. Foi tipo, assim, eu posso recomendar para vocês, se vocês gostam desse gênero e tal, de literatura e tal, vocês gostam de fantasia, gostam um pouco desse universo, meio, um pouco de humor negro, né, que é interessante, ligado ao universo infantil. Assistam, gente, porque as interpretações, fora os protagonistas, assim, o próprio Neil Patrick Harris, tem muita gente legal envolvida, aparecendo. Adorei a personagem, a atriz que faz o personagem, que era da Meryl Streep, né, no outro filme. Gostei muito dela, que é a que é maluca por ortografia, né, que fica corrigindo o tempo todo. É muito divertido, gente. É muito bem humorado, é um humor negro, né, assim, para crianças, é muito legal. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a quem participou desse podcast conosco, aqui compartilhou as suas percepções. Agradecer ao Alan Veríssimo, tá pela primeira vez conosco aqui. Muito obrigada pela sua participação. E eu gostaria muito que você recomendasse novamente o pessoal que gostou das tuas considerações, aonde que o pessoal pode encontrar o teu trabalho. Valeu, Angélica, foi um prazer ter participado desse podcast. E para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode me procurar no Ligado em Série, onde eu costumo escrever review de séries e também artigos de notícias. E no Cine Alerta, onde eu também participo de podcasts de filmes e séries como Game of Thrones, Westworld e Mr. Robot, entre outras. Maneiro. Muito obrigada também, adorei. Espero que você volte mais vezes, viu? Fica à vontade. Agora que você conheceu a nossa casa, pode abrir a geladeira, pega um refrigerante, serve de um cafezinho, tá? Fica à vontade. Valeu. Legal. E agradecer também ao meu parça, ao Alan. Alan, muito obrigada, viu, meu amigo, pela sua participação, pela sua paciência e generosidade compartilhando conosco aqui, viu? Que isso, foi sempre será um prazer participar de gravações com você, Angélica. Participei agora com o meu xará, com o L a mais, também foi um prazer conhecê-lo.
O cara saca das referências dos filmes antigos, curtiu, puxou um filme das antigas que baseado num livro que eu já nem lembrava mais, apesar de tê-lo, e vou até reler por causa disso. E é isso aí. Sempre que você me chamar, eu dou as caras. Muito obrigada. Por favor, gente, sigam aí o nosso amigo Alan Bispo e também o Alan Veríssimo, né, nas redes sociais, porque os nossos amigos sempre têm muito o que falar sobre cinema, estão assistindo muita coisa, né? Continue esse bate-papo na postagem e também nas redes sociais, né? Nossos contatos são todos aí abaixo na postagem. E olha, para quem quiser contatar, falar com a gente, falar comigo, ou quiser mandar um e-mail pro blog, pode mandar para contato.cinemasmorra@gmail.com. Se quiser um pouco mais do nosso conteúdo, a gente está sempre publicando a nossa page lá no Facebook, tá? Só acessar facebook.com/cinemasmorra. No Twitter, nós estamos lá como Masmorra_cast. E é isso, gente. Grande beijo pra vocês e até o próximo podcast. Até lá. Tchauzinho. Até mais. Até mais.